Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora e o senhor com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: que sonho bom! E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis, capítulo 28, vou ler do versículo 11 ao 13. Dizem assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Hoje é 6 de abril de 2022. Sublime, santo e poderoso Deus, estou aqui nesse momento em oração. Te peço uma bênção em favor dessa pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Nós precisamos muito, muito de Ti. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo: que sono bom. Eu acho que está cada vez mais raro, né? A gente ter um sono bom, um sono tranquilo, diante de tantas dificuldades do dia a dia. Quando a gente procura repousar à noite, se não é Deus para nos dar tranquilidade, paz na nossa mente, a gente não consegue dormir. E tem pessoas que só hoje conseguem dormir de uma forma induzida, né? Com remédios, com química, para poder forçar a mente, se desligar um pouquinho. Mas aqui nós encontramos essa passagem bíblica, onde é muito conhecida para quem lê a palavra de Deus, onde fala de Jacó. Eu gosto muito da biografia de Jacó. Jacó, que antes de ter o nome mudado para Israel, ele era considerado um enganador, um suplantador, um enrolão. E aqui Jacó estava numa situação complicada, fugindo do seu irmão. Seu irmão queria matá-lo, estava com muita raiva dele. Mas já era noite, estava no deserto, cansado. Ele pegou, diz aqui o texto, versículo 11, pegou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro. Ou travesseirozinho ruim, né? Mas estava cansado, né? Então, a pedra foi um conforto para ele, para a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele deitou-se naquele lugar. E aí começou a dormir. Que sono bom! No deserto, com medo de ser irmão. Certamente no deserto ali tinha os perigos, né? Dos animais peçonhentos. Mas ele conseguiu dormir, sonhou e viu ali uma escada. Escada fala de ligação, de elo. E nós sabemos que precisamos ter essa ligação com Deus, não é? E nessa escada do seu sonho, ele via anjos que estavam subindo e descendo. O texto não fala ao contrário, descendo e subindo, mas que subiam e desciam. Isso já fala que os anjos do Senhor estavam ali com Jacó. Aqui fala de anjos, no plural.
O Salmos capítulo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né? Ou estar acampado ao redor daqueles que temem a Deus. Apesar de Jacó estar meio desconcertado aqui, mas de certa forma Deus tinha um interesse nele. E diz que essa escada aqui, no sonho de Jacó, ela tinha o seu topo lá no céu, mas que também ela tocava na terra onde Jacó estava. Isto fala também de ligação que a gente tem aqui na terra e também no céu. Jesus disse uma certa vez, Mateus capítulo 16, versículo 19, falando para Pedro, que o que ele ligasse aqui na terra, isso é para nós também. O que a gente ligar aqui na terra será ligado no céu. Então, essa tipologia, né, no sonho de Jacó, da escada, a gente vê essa situação aqui sendo mostrada como ligação. E neste sono bom que Jacó teve, apesar de toda a inquietação que ele vivia, me faz lembrar o que o salmista ele relatou no capítulo 4 e o versículo de número 8. Diz assim, Salmos capítulo 4, versículo 8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Hoje é uma época, como já disse no início, uma época de dificuldade que todo mundo vive. Dormir é complicado, porque tem um monte de coisa, um monte de problemas que nos preocupam. Mas o Senhor nos faz habitar em segurança. Falta segurança no mundo. O mundo vive inseguro. A violência está aí, batendo nas portas das pessoas. Mas o salmista diz, em paz me deitarei e dormirei. Não vou precisar de comprimidos para dormir. Por quê? Ele diz, porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. No texto, eu vou concluir agora, que é a leitura base que eu fiz aqui em Gênesis, capítulo 28, no texto, versículo 16, 17, diz assim, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quando ele acordou do sono bom, ele percebeu que o Senhor estava ali com ele, apesar de ele, antes de pegar naquele sono, estava assustado, com medo, talvez pensando que o Senhor não estivesse com ele. Mas no sono, Deus revelou-se para ele através de sonho, e ele acordou e disse, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia disso. Versículo 17 diz, e temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Onde tiver um servo do Senhor, um servo de Deus, aqui nós encontramos nesse versículo 17, que o Senhor está ali, porque aquele servo é a casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, é a palavra de Deus que diz. Então você tem uma grande importância aonde você estiver, porque você é morada, casa de Deus. Jacó descobriu isso. Se não é outro lugar, ele disse, senão a casa de Deus. Ali não tem nenhum templo construído. Nem tenda, eu acho que tinha. Só tinha uma pedra que ele colocou ali para deitar. Então ele próprio era a casa de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.